Acabou a temporada regular da NFL, meus amigos. Eu avisei pra vocês, passa rápido, passa voando, e agora 18 dos 32 times só voltam a jogar em setembro. Vem comigo então, que eu vou te contar tudo de melhor que rolou na última semana da temporada regular e te projetar o que vem aí nos playoffs. Antes da gente ir direto pro assunto, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho ali escrito inscreva-se. É muito importante, ajuda o canal a crescer. A gente está chegando na fase decisiva da temporada. Quanto mais gente estiver vendo os vídeos, melhores coisas a gente vai ter condição de fazer aqui no YouTube. Eu espero que você esteja inscrito. Se não está, se inscreve ou então propaga para algum amigo para vir aqui conhecer o canal e se inscrever também. Estamos chegando a 650 inscritos, é muito importante, eu fico muito feliz com isso, mas é só o começo, tem muito caminho pela frente. Vamos nessa, vamos falar sobre futebol americano. A semana 17 sempre tem alguns jogos que perdem um pouco da importância, porque algum time já está com a vida definida em relação ao playoff e resolve poupar os titulares, outros times já estão eliminados, estão só brigando por melhores posições no draft e aí não fazem muita questão de ganhar, como você vai ver mais pra frente nesse vídeo. Mas por outro lado, nós temos alguns times que jogam a vida, eles estão brigando pela última chance que eles têm de ir pra pós-temporada. É sempre muito divertido ver esses jogos, porque é como se fosse um playoff antecipado antes da hora. Dallas Cowboys e New York Giants tiveram um pouco desse aspecto, nem tanto porque eles dependiam de um outro resultado, mas os dois times se enfrentavam torcendo para que o Eagles ganhasse de noite, e aí quem vencesse essa partida seria o campeão da divisão leste da Conferência Nacional e iria para os playoffs, mesmo com uma campanha negativa. Quem se deu melhor foi o Giants, que venceu o jogo por 23-19, mas quase teve um infarto com o Andy Gallman nesse lance aí. Here it is, they got it done. Ball is out, however. Gallman fumbled. Nessa altura do jogo, o Gallman precisava só de um first down para garantir a vitória do New York Giants. Ele conseguiu esse first down, mas logo depois ele soltou a bola sozinho, foi um fumble, e aí foi uma confusão danada. A arbitragem levou 5 minutos revisando, mas no fim concluiu que foi o próprio Gallman que recuperou a bola. O Giants ficou com a bola, venceu o jogo, e de noite tinha só que secar o Washington, torcer para o Washington perder para o Philadelphia Eagles para garantir uma vaga nos playoffs nessa temporada. Só que não foi o que aconteceu. O Washington venceu o Philadelphia Eagles por 20-14 em uma das entregadas mais constrangedoras da história da NFL. Eu nunca vi uma coisa tão patética quanto o que o Doug Peterson fez nesse jogo. Ele pode falar o que ele quiser, e ele foi na coletiva falar que ele achava que era a melhor chance do time ganhar, uma cara de pau fenomenal. É óbvio que ele entregou o jogo. O Washington estava vencendo, mas o jogo estava muito equilibrado, de igual para igual, e o Eagles tinha uma chance real de vencer e tirar o Washington dos playoffs, dar a vaga para o New York Giants. E aí o que aconteceu? Doug Peterson, o técnico do Philadelphia Eagles, tirou Jalen Hurts do time. O quarterback titular, que assumiu no meio da temporada barrando o Carson Wentz, o experiente quarterback do Philadelphia Eagles, que está revoltado e que quer trocar de time, ele tirou o calouro e botou Nate Sudfeld, que é o terceiro quarterback. Ele nem ativou o Carson Wentz para esse jogo, e aí o terceiro quarterback entrou e obviamente o time não melhorou e não conseguiu produzir mais nada que desse qualquer esperança para o torcedor do New York Giants. É óbvio que o Eagles não tem nenhuma responsabilidade sobre a eliminação do Giants. O Giants foi eliminado porque foi incompetente ao longo da temporada e não conseguiu vencer mais de 6 jogos. Só que fica muito feio você fazer isso, você entregar descaradamente. A gente está falando de um esporte profissional, um esporte competitivo, e são atletas que querem competir ali. O próprio Hurts ficou revoltado na beira do campo, viu-se várias vezes ele reclamando, falando que é um absurdo fazer isso e tal. O time claramente não queria jogar daquele jeito, mas o técnico fez questão de perder, porque se ele ganhasse, ele teria a 9ª escolha do draft, se ele perdesse, ele teria a 6ª. O lado legal de tudo isso é que o Washington conseguiu uma vaga nos playoffs. Não é um grande time, não é um time que vá muito longe nos playoffs, pelo menos a gente acredita que não vá, porque não tem tanto potencial quanto outros times da conferência, só que ele tem histórias legais. O técnico Ron Rivera batalhou um câncer ao longo da temporada e conseguiu vencer. Nesse momento ele terminou o tratamento e ao longo de toda a temporada ele esteve em todos os jogos enquanto estava fazendo quimioterapia. Então a gente torce muito pela saúde do Ron Rivera e, claro, ele merece jogar um jogo de playoff depois dessa batalha tão dura. Além disso, Alex Smith, o quarterback titular, teve quase que amputar a perna, ele quase morreu no hospital depois de uma lesão muito grave que ele sofreu, ficou 2 anos fora da NFL, voltou e virou titular ao longo da temporada, e foi ele quem deu a esperança desse time chegar aos playoffs. Então ver o Alex Smith jogando playoff também é uma história bem legal para ficar de olho. Quem de fato tem um dos melhores times da Conferência Nacional é o Green Bay Packers, que venceu o Chicago Bears por 35-16 e garantiu a melhor campanha da NFC e vai ter folga na primeira rodada dos playoffs. O time vai descansar e se preparar para jogar só na rodada divisional. Aaron Rodgers, na minha opinião, é o MVP da temporada regular.
Acho muito difícil que ele não ganhe esse prêmio depois de ter uma temporada de mais de 45 passes para touchdown aos 37 anos. Não é qualquer um que consegue fazer isso, tá jogando demais. Ele teve ali o Josh Allen jogando muito bem, concorrendo com ele. O Patrick Mahomes fez uma excelente temporada também, até apesar de cair um pouquinho na reta final. Mas Rodgers foi o mais constante. Tirando um jogo ruim na temporada, Rodgers pra mim foi o quarterback mais constante. E no fim das contas, esse prêmio sempre vai pro melhor quarterback da temporada. Falando mais especificamente sobre o jogo contra o Bears, que decidiu o futuro, esse jogo foi bem equilibrado, principalmente ali na primeira parte. O começo do jogo foi de muito equilíbrio. O jogo terrestre do Chicago Bears estava funcionando muito bem. David Montgomery, que fez um excelente final de temporada, estava fazendo um bom jogo. Teve até uma lesão, mas depois voltou para a partida. É um jogador muito importante nesse ataque. Com o David Montgomery jogando bem, esse ataque do Bears fez um excelente final de temporada e conseguiu uma arrancada para chegar aos playoffs. Mas não foi o suficiente para bater o Green Bay Packers, que é o melhor time da conferência e provou isso mais uma vez. Tem um ataque muito forte. A defesa tem alguns problemas ainda para conter corridas. Eu não tô comprando esse discurso de que ela melhorou. Acho que tá melhorando, mas ainda é pouco. Nos playoffs contra um time que corre bem com a bola pode ser um problema, mas ainda assim é um time equilibrado e é o melhor time da Conferência Nacional. Para mim, é o favorito da Conferência Nacional para chegar ao Super Bowl. O Bears, apesar de perder o jogo, conseguiu ir para os playoffs e vai ter uma chance de fazer uma graça na pós-temporada. Qualquer time que corre bem com a bola e tem uma defesa forte pode arrumar alguma coisa na pós-temporada. E Trubisky vai ter mais uma chance de garantir um contrato no ano que vem. Nesse momento, eu acho que ele ainda não conseguiu. Ele fez uma reta final de temporada até bem interessante, mas não é um quarterback que você possa confiar para ser o futuro da sua franquia. E o Bears só conseguiu garantir essa vaga nos playoffs porque o Los Angeles Rams bateu o Arizona Cardinals por 18-7 num jogo que tinha muito potencial para ser um jogo excelente e acabou virando um jogo bem modorrento porque os dois quarterbacks estavam machucados e não ficaram em campo a maior parte do tempo. No Los Angeles Rams, Jared Goff sofreu uma lesão no polegar, passou por cirurgia, era desfalque confirmado. Já em Arizona, Kyler Murray tinha uma lesão na panturrilha, não conseguiu treinar bem durante a semana, mas o tempo todo ele disse que iria para a partida de qualquer jeito, que não tinha a menor possibilidade dele ficar de fora de um jogo que valia a vida do Arizona Cardinals. Ele de fato começou a partida como titular, mas voltou a sentir a lesão e teve que sair no meio do jogo. Isso atrapalhou demais o desenvolvimento do ataque do Arizona, que produziu um touchdown logo no começo, mas depois não conseguiu fazer mais nada. O reserva não conseguia fazer o time caminhar. O Rams, que tinha o quarterback reserva também, conseguiu pelo menos se posicionar e chutar field goals ao longo da partida, que foi o suficiente para vencer, já que o Arizona não conseguiu responder. Murray ainda voltou para o jogo na reta final, mas aí já era tarde demais, a vantagem não conseguiu ser revertida. Com essa derrota, o Arizona Cardinals foi eliminado na disputa dos playoffs e, pra mim, é uma das decepções da temporada. O time começou muito bem, eu via muito potencial nessa equipe, DeAndre Hopkins jogando muito, Kyler Murray fazendo um excelente começo de temporada, mas ali no meio do ano começou a oscilar demais, perdeu alguns jogos que não podia perder, inclusive perdeu na última semana, e aí ficou muito complicado brigar por vaga nos playoffs nessa situação. Chegou na última semana jogando a vida, com Kyler Murray lesionado, obviamente fica muito complicado. Esse time tem potencial para o futuro, acho que ele pode melhorar na próxima temporada e pode conseguir de fato ser uma potência, mas até agora ele não conseguiu isso e está numa divisão muito difícil, isso pesa demais também. A nota triste em relação a esse jogo é que o wide receiver Larry Fitzgerald resolveu se aposentar depois de uma carreira longa e de muito talento na NFL. É um dos maiores wide receivers da história da liga, mas que vai terminar sem ganhar no Super Bowl porque o Arizona Cardinals não conseguiu proporcionar isso para ele. É um cara que me fez gostar de futebol americano, é um cara que jogou demais e eu gosto muito dele e fico muito triste com essa notícia. Ele foi um dos destaques do primeiro jogo que eu vi na minha vida e eu nunca mais esqueci Larry Fitzgerald. Eu queria muito ele no meu time, mas infelizmente ele nunca saiu do Arizona Cardinals. O Rams se garantiu nos playoffs, mas não passa nenhuma confiança nesse momento. O ataque não deixa o torcedor do Rams sonhar demais. A defesa é muito forte, você tem Aaron Donald, você tem Jalen Ramsey, você tem uma defesa jogando muito bem. Troy Hill também faz uma excelente temporada, mas o ataque do Los Angeles Rams, que sempre foi uma força sob o comando de Sean McVay, nesse momento é uma fraqueza. Ele não consegue ser consistente, o jogo terrestre é bom, mas o ataque aéreo oscila demais, faz bons jogos com jogos ruins. Então você não sabe o que esperar desse Rams. Esse time pode ganhar de qualquer time, mas pode perder para absolutamente qualquer time também. O Seattle Seahawks passou por uma espécie de recuperação do seu ataque contra o San Francisco 49ers, venceu por 26-23. Não é como se tivesse feito um grande jogo, mas deu uma pequena esperança ali. Jogando contra uma defesa muito desfalcada, mas muito bem treinada do San Francisco 49ers, o ataque do Seahawks não conseguiu produzir, chegou a estar perdendo por 16-6, parecia que seria uma derrota que
enterra muito o ânimo do time, porque o Seahawks já estava garantido na pós-temporada, mas precisa de uma faísca nesse ataque. A defesa está crescendo de produção, só que o ataque parece que está na ordem inversa. Começou muito bem a temporada, produzindo muitos pontos, muitos touchdowns, Russell Wilson passando muito bem a bola, e desde então sofreu uma queda. O time precisa de equilíbrio, precisa chegar nos playoffs equilibrado para ter uma chance de vitória. Vai pegar o Rams, que é uma forte defesa, na primeira rodada, e pode pegar, por exemplo, o Green Bay Packers fora de casa, o New Orleans Saints fora de casa. Para isso, para ganhar esses jogos, você precisa estar equilibrado, precisa ter uma defesa jogando bem, um ataque jogando bem, um jogo terrestre funcionando. E nesse momento, o Seattle Seahawks não é um time equilibrado. O ataque precisa melhorar. Esse jogo, essa reta final de jogo, dá uma esperança ao torcedor de que isso vai acontecer. Mas precisa se ver isso ao longo de um jogo inteiro. Porque se você ficar em desvantagem nos playoffs, amigo, você não vai conseguir virar. O New Orleans Saints chegou na última semana da temporada podendo brigar por uma folga nos playoffs. Para isso, precisava vencer o Carolina Panthers e que o Packers perdesse para o Chicago Bears. O Saints fez a parte dele, pegou o Carolina, bateu por 33-7, mas com a vitória do Packers, acabou ficando com a segunda melhor campanha da Conferência Nacional. A torcida do Saints tomou um grande susto antes desse jogo. O running back Alvin Kamara testou positivo para Covid. Depois de algumas cenas de responsabilidade, dele em festa, dele conversando com gente na rua sem máscara, né, Alvin Kamara? E acabou afastando todo o corpo de running backs do time da partida. Então o Saints teve que improvisar, trouxe o wide receiver Ty Montgomery, que é um cara meio híbrido, ele joga de wide receiver e running back, pra ser o running back, trouxe um cara do practice squad pra jogar e botou também o Tyson Hill ali pra correr algumas vezes. Então o time jogou sem running back e ainda assim conseguiu ser bem dominante e vencer o Carolina Panthers sem grandes sustos, porque Drew Brees fez um excelente jogo. Falando Drew Brees, eu espero que você, torcedor do Saints, segure as lágrimas, porque vai ser emoção forte daqui pra frente. Essa deve ser a última temporada da carreira de Drew Brees. Adam Schefter, o principal repórter da NFL, disse que o jogador vai se aposentar após essa temporada. Então você, torcedor ou não do New Orleans Saints, sente no sofá e curta os playoffs. Vai ser uma despedida muito emocionante de um dos maiores quarterbacks da história da liga, o líder de jardas aéreas, um dos líderes de passe para touchdown. Esse cara é um gênio da bola oval e foi um prazer assistir Drew Brees. Segura as lágrimas, torcedor do Saints, e sente no sofá para ver a despedida desse gênio. E o Saints vai enfrentar o Chicago Bears na primeira rodada dos playoffs, uma defesa muito boa, mas um time que é bem possível que o Saints consiga passar, porque o ataque não convence ninguém e a defesa do Saints é muito forte, né? Então, possivelmente, teremos pelo menos mais 2 jogos aí pela frente. Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers já tinham vaga garantida nos playoffs, não tinham mais chance de ganhar a divisão sul. Então não tinha mais muitas pretensões nessa última semana, certo? Errado. Esse time precisava vencer, porque se não vencesse, poderia ser o 6º seed em vez de ser o 5º, e sendo o 5º seed, você vai ter o prazer de enfrentar o campeão da NFC Leste, um dos piores times a jogar os playoffs na história da NFL. E o Buccaneers foi lá e fez exatamente isso, venceu o Atlanta Falcons por 44-27 em mais uma partida exuberante de Tom Brady, que passou para 4 touchdowns, sendo um deles esse aí do Godwin, muito bonito. And going deep, inside the 5, catch me! O Bucs começou o jogo muito acelerado, abriu uma vantagem logo no começo e não deu chance pro Atlanta Falcons reagir. Tom Brady conseguiu distribuir passes para vários recebedores, perdeu o Mike Evans no começo da partida, mas ainda assim conseguiu produzir 399 jardas e 4 touchdowns. Só teve uma interceptação ali no começo do jogo, mas que não impactou tanto assim o resultado. E graças a esse jogo teremos Tampa Bay Buccaneers contra o Washington, o último jogo de sábado nos playoffs. Vai fechar a rodada de sábado, vale lembrar, teremos 3 jogos no sábado e 3 jogos no domingo, serão 6 jogos na primeira rodada dos playoffs. Agora falando sobre a AFC, o Baltimore Ravens contou com uma ajudinha na semana 16 para entrar entre os times do wildcard da conferência e precisava só vencer o Cincinnati Bengals na semana 17 para carimbar o passaporte e jogar os playoffs pelo 3º ano consecutivo. Foi exatamente o que fez, pegou o Cincinnati Bengals e surrou sem a menor pena, 38-3 em uma partida memorável do ataque terrestre de Baltimore. Foram 404 jardas terrestres totais, a 4ª maior marca da história da NFL para um jogo. Essa atuação exuberante dos corredores de Baltimore foi coroada com esse touchdown espetacular de 72 jardas do calouro J.K. Dobbins. Com esse triunfo, Baltimore se garantiu nos playoffs e garantiu a 5ª posição, a melhor posição do wildcard possível, e vai enfrentar o Tennessee Titans numa revanche de 2 times que se enfrentaram no playoff do ano passado. Essa revanche só vai acontecer porque o Tennessee Titans bateu o Houston Texans por 41-38 em um jogo muito mais emocionante do que se esperava, né? Houston já está eliminado na disputa de playoffs há algum tempo, mas não tem preocupações em relação ao draft, porque a escolha de primeira rodada
é do Miami Dolphins. Então se perder ou se ganhar, subir 1 ou 2 posições não faz muita diferença para eles. Então eles jogaram a temporada toda para valer, tentando ganhar. Deshaun Watson fez um ano espetacular, jogou demais, só que não foi muito visto porque a equipe não ajudou ele a vencer. Foram só 4 vitórias, então o Houston Texans precisa melhorar, precisa dar condições para Deshaun Watson conseguir levar esse time a vitórias no ano que vem. Principalmente um novo treinador, né? Falando sobre o jogo, o Tennessee começou o jogo muito forte, abrindo uma vantagem logo no começo, Derrick Henry jogando demais, o que não é uma novidade, né? Ele teve 250 jardas corridas e 2 touchdowns no jogo, passou das 2.000 jardas corridas na temporada da NFL. Isso não acontecia desde 2012, quando o Adrian Peterson conseguiu o feito. É um running back espetacular, é o melhor da liga, sem sombra de dúvidas, e ninguém consegue parar o Avatar. O segundo tempo do Texans foi bem melhor, Deshaun Watson jogou demais, conseguiu reagir e buscar a virada no placar, só que o Titans perderia o título da divisão se não ganhasse o jogo, então acordou pra vida, buscou de novo a virada com um field goal no último segundo. Apesar de ter uma boa campanha com 10 vitórias, o Miami Dolphins chegou na última rodada jogando a vida. Precisava vencer o Buffalo Bills em Buffalo para se garantir nos playoffs, mas não foi o que conseguiu. Com Josh Allen jogando muito bem no primeiro tempo e a defesa muito bem, o Buffalo Bills surrou o Miami Dolphins por 56-26, se garantiu como a segunda melhor campanha da Conferência Americana e eliminou o rival da disputa por playoffs. Boa parte dos titulares de Buffalo jogou só o primeiro tempo, entre eles o quarterback Josh Allen, mas aí já tinha uma vantagem de 28-6 no intervalo, que dava confiança de que a equipe conseguiria vencer, independente de ter ou não os titulares no segundo tempo. Por quê? Porque o ataque do Miami Dolphins não passa muita confiança nesse momento na temporada. O melhor momento do ataque do Miami Dolphins no ano foi quando tinha Ryan Fitzpatrick, que não podia jogar porque teve Covid. Então, esse time tinha que ir com Tua Tagovailoa, o quarterback calouro, ele era a única opção e ele não jogou bem. Foram 3 interceptações no jogo, entre elas essa aí retornada para touchdown. Tua, pra quem disse que achou fácil jogar na NFL, parece que você tá tendo um pouquinho de dificuldade, não é? Apesar da excelente campanha no ano, o Miami Dolphins fica fora dos playoffs, foram 10 vitórias na temporada. Por exemplo, na Conferência Nacional, o Chicago Bears avançou ganhando 8, ou seja, Miami teria ido para os playoffs se ele fosse da Conferência Nacional e não da Americana, que está bem mais equilibrada. Ainda assim, eu sei que o torcedor do Miami vai me xingar porque eu vou falar isso, mas você não tem motivo nenhum para ficar irritado. Esse time fez muito mais do que se esperava dele. Esse time chegou na temporada pensando em 2021 já, em construir uma equipe, uma base sólida para ser um time competitivo na próxima temporada e conseguiu já fazer isso esse ano, conseguiu competir em altíssimo nível, tem uma defesa muito promissora, tem um ataque que tem potencial e ele só precisa ser um pouquinho melhorado, precisa dar uma estrutura melhor, com Tua se desenvolvendo, indo para o segundo ano, ele teve uma lesão grave no college, voltou da lesão no meio da temporada, então tudo isso contribuiu para que essa reta final de Miami fosse um pouco decepcionante, mas você tem que pensar o que você estava vendo no começo do ano. Miami não veio para competir por playoff e conseguiu competir por playoff. Então, se melhorar no próximo ano, tendo a terceira escolha geral do draft por causa do Houston Texans, esse time pode ser um dos principais da conferência. Não desanime, torcedor do Miami Dolphins, há esperança no futuro. Quem se deu bem com essa derrota de Miami foi o Indianapolis Colts, que precisava de um resultado e precisava vencer o Jacksonville Jaguars na última semana para ir aos playoffs. Foi exatamente o que aconteceu. Não fez mais que obrigação, né? Se perde para esse Jaguars aí, meu irmão. Mas se engana quem pensa que o jogo foi fácil. O Indianapolis Colts abriu 20-0, mas cedeu 14 pontos sem resposta pro Jaguars, que teve algumas chances de buscar a virada, mas não conseguiu porque é muito incompetente. Quando eu digo que o Jaguars é ruim, ele não é ruim, ele é ruim demais da conta. Esse time é horroroso e tem todos os justificativos do mundo para ter a pior campanha da temporada e escolher o principal quarterback da próxima classe. O Colts só não se complicou mais na partida porque Jonathan Taylor, o running back, jogou absurdamente, foram 253 jardas e 2 touchdowns para ele. Ele carregou esse ataque, já que Philip Rivers não fez um grande jogo e foi o grande motivo desse triunfo. E finalmente, a seca do Cleveland Browns acabou, meus amigos. O time vai jogar os playoffs da NFL depois de quase 20 anos. A última vez que o Cleveland esteve nos playoffs foi em 2002. Tem quase 20 anos isso. Eu tinha 11 anos a última vez que aconteceu. Esse time passou por muita sofrência ao longo desse tempo. Teve quarterbacks horrorosos, times horrorosos, teve uma campanha sem vitórias, mas vem de uma reconstrução de algumas temporadas e conseguiu finalmente romper essa seca. Era a maior seca em atividade da NFL. O Cleveland Browns chegou na última rodada precisando só de uma vitória contra o Pittsburgh Steelers, que poupou o time titular para essa partida. Mas não foi sem emoção. Se não sofresse, não era o Cleveland Browns, né?
O Browns começou bem o jogo, parecia que ganharia tranquilamente dos Steelers reserva, fez 24-9, estava administrando o placar, mas aí cedeu muito campo no final. Mason Rudolph, quarterback reserva dos Steelers, fez boas campanhas, conduziu, conseguiu 2 touchdowns, precisava só converter 2 pontos para garantir um empate e levar esse jogo talvez para prorrogação, mas não conseguiu. Aí o Browns só precisou gastar os últimos minutos de relógio para garantir o triunfo por 24-22. Com isso, o Browns vai ao playoff e vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que o Pittsburgh Steelers na primeira rodada, mas dessa vez o time titular e completo. Promessa de um jogaço entre dois rivais, um time que não ia pro playoff há 20 anos contra um time que começou a temporada invicto, mas caiu de produção. Deve ser um jogo muito equilibrado e você não pode perder esse jogo. É o jogo que vai encerrar a rodada de domingo, é o último jogo da rodada de wildcard. Fica de olho porque vai valer muito a pena, eu prometo. Agora vamos à classificação final da temporada regular da NFL, começando pela Conferência Americana. O Buffalo Bills é o campeão do leste. No norte, o Pittsburgh Steelers venceu, mas Baltimore e Cleveland conseguiram vaga de wildcard. No oeste, Kansas City Chiefs é o campeão. E no sul, o Tennessee Titans venceu a divisão, mas o Indianapolis Colts também avançou. Agora na Conferência Nacional, divisão leste, o Washington conseguiu o título com essa campanha terrível e vai jogar um jogo de playoff em casa. No norte, o Green Bay Packers é o melhor time da conferência, é o campeão da divisão e o Chicago Bears avançou como wildcard. No oeste, temos o Seattle Seahawks campeão e o Los Angeles Rams avançando no wildcard. E no sul, o New Orleans Saints é o campeão e o Tampa Bay Buccaneers segue como wildcard. Vamos ao calendário da primeira rodada dos playoffs. No sábado, às 3 horas da tarde, Colts e Bills abrem a rodada. Às 6h40, Rams e Seahawks se enfrentam. E às 10h15, fechando o sábado, Buccaneers e o Washington Football Team. Domingo, Baltimore Ravens e Tennessee Titans fazem o primeiro jogo às 3 horas da tarde. Chicago Bears e New Orleans Saints fazem o jogo do meio às 6h40 e Browns e Steelers fecham às 10h15 a rodada de wildcard dos playoffs. Espero que você tenha curtido esse conteúdo e se inscrito aqui embaixo no canal. Fica com a gente. Quinta-feira tem vídeo novo, seleção da temporada. Eu vou eleger os melhores jogadores em cada posição. Espero você aqui, quinta-feira, meio-dia. Até lá!